Salve, salve! Boa noite! A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é um prazer, né, estar com vocês nesse momento. As irmãs aí, né, mando um abraço para a irmã Elzi, um abraço para a irmã Yolanda, também um abraço para sua amiga lá no estado de São Paulo, pastor Zé Fernandes, lá no Mato Grosso, a Lena lá em Portugal, a Lúcia lá em Governador Valadares. Mandamos um abraço, um beijo no coração por todos aqueles que nos assistem, o Elber, né, e a Érica, aqui de Varginha, a irmã Marilda, que sempre ora conosco, participa. Que Deus abençoe muito vocês, né? Deus abençoe. 329, conta as bênçãos. Nesta noite eu vou estar falando, Deus tocou no meu coração, eu vou falar alguns cultos agora, sobre o que a Bíblia fala sobre finanças, sobre contribuições. Eu estava numa outra linha de raciocínio, mas essa semana eu senti despertado. Eu vou explicar por que daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto. Tem muita gente que acaba visualizando lá, né, as mensagens, não entra em contato, né? Tem liberdade de entrar, de pedir oração, né? Nós estamos aqui às ordens. Mas é um assunto que Deus quer que a gente fale, e tudo que está na Bíblia. Um dia eu falei para uma das igrejas que pastoreei, né? Todo assunto que está na Bíblia é pertinente. Todo assunto que está na Bíblia deve ser falado da maneira mais natural do mundo, né? Então, nós vamos contar experiências, nós vamos falar da Bíblia, nós vamos falar talvez de coisas que aconteceram, mas isso tem que fluir, né? Isso tem que fluir em nós. Mas nós vamos contar um hino aqui que pede para a gente contar as bênçãos. Conta as bênçãos, né? Conta as bênçãos. Hoje eu li uma frase do William Shakespeare, que ele disse que não tinha sapatos, até que encontrou um homem que não tinha os pés. E viu que tinha muito mais para agradecer, né, do que para pedir, né? Vamos lá? Sede da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma,
uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus, né? Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para ficar totalmente tristes, né? Não podemos fugir. Diz que a nossa vida é feita de alegrias e de tristezas. Mas a gente sempre deve olhar para o lado bom da vida, né? Nos dias maus, orar, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, né? Se fortalecer, né? A Bíblia diz que se no dia da angústia você se mostrar, né, frouxo, a tua força será pequena, né? Mas não, né? Às vezes a gente está sorrindo por fora e chorando por dentro, né? Tem história de palhaços, né? Tem um homem que foi num circo uma vez, porque estava muito deprimido. Ele foi no circo e viu o palhaço sorrindo, brincando e tudo mais, e no final quis conversar com ele, quis cumprimentá-lo. E aí chegou até ele e disse que queria ter a alegria que ele tinha. E ele diz, você não sabe assim, o momento que eu estou atravessando, os problemas que eu estou atravessando, eu estou sorrindo por fora, mas eu estou chorando por dentro, né? Às vezes a nossa vida é assim, mas não podemos esmorecer não, tá? O salmista diz que nós nunca devemos dizer que dias melhores passamos, mas nós sempre devemos dizer que dias melhores virão, tá? Isso é muito maravilhoso. Mas vamos lá, né? O texto direcionado na palavra de Deus é Mateus, capítulo 6, do versículo 19, vamos ler aí, né? Está escrito assim, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu vou pular para o versículo 24, tá? Do 21, eu pulei para o 24. Jesus termina assim, esse assunto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou em outras traduções, as riquezas. Irmãos, Jesus, ele foi maravilhoso, né? Ele foi maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele fez tantos esclarecimentos, né? Tantos esclarecimentos. Primeiro, ele realmente fortalecia a idade de uma eternidade. Ele nos dava essa certeza. Existe uma vida além da morte. Irmãos, a vida não se detém no túmulo, a vida não acaba com a morte, né? Nós não terminamos os nossos dias lá, naquele túmulo frio, né? Não terminamos. A matéria, ela volta ao pó, mas um dia também nós teremos um corpo glorificado, né? Na ressurreição dos mortos. Mas Jesus, ele nos estimula, né? Porque seria muito triste ficar pensando, né? Porque a morte, o que é a morte? A morte é a cessação das escolhas. Uma pessoa depois que morre não pode escolher nada, não pode determinar mais nada na sua vida, não pode escolher nada. Né? A cessação cessa as escolhas, né? Não pode escolher nada. Outra coisa, né? Há uma desintegração aqui da memória, do córtex cerebral, desintegra toda a nossa memória, toda a forma de aprendizado, tudo desintegra. Já pensou que coisa misteriosa? Né? Não vê o que Salomão diz? Faz a obra agora, trabalha, se esforça, porque para onde tu vais? Numa indústria, numa obra, né? Não vai, quer dizer, há uma desintegração das ideias, né? Dos pensamentos, que é uma das coisas mais sublimes que nós temos. E Jesus chega e diz assim, olha, a vida não é só essa, a vida não é só essa. A vida não morre, a vida não acaba. Então ele vai dizendo assim, olha, não ajunteis para vocês tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros lá nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam, e nem os ladrões minam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos,
tem uma palavra do pastor Jorge Linhares, né, mostrando como que as pessoas têm dificuldade em relação às riquezas da terra. Jesus também deixou isso muito claro, né, que o ser humano tem muita dificuldade em lidar com as finanças, com o assunto de dinheiro, né? Eu estava na fila do banco há poucos dias do Bradesco, né, naquela fila nossa de mais idade ali. Tive com uma mulher lá, ela me contou uma história, mas tão estranha. Disse que a irmã foi para os Estados Unidos, fez fortuna nos Estados Unidos, queria voltar depois que completasse aí uns 60 anos para viver toda a riqueza. Veio passear no Brasil com 50 e poucos anos na Bahia. E com poucos dias lá ela morreu. Mas deixou muita coisa, deixou casas, deixou lotes. Mas eu creio que ela não teve filhos. E ela tem irmãos. E além dos 3 irmãos que ela tem, o irmão dela apresentou um outro cidadão dizendo que ele também tem direito. E ela diz que isso já vai para mais de 20 ou 30 anos, a questão do inventário. Tá vendo? Irmãos, quando as pessoas vão falar de dinheiro, as pessoas, para certas coisas, elas têm facilidade. E para outros momentos elas não têm. Quer ver uma coisa? A família está reunida, é domingo, está todo mundo bem ali, está tudo mais. Quando começa a falar em dinheiro, em deixar herança, para quem que vai ficar as coisas, daqui a pouco uns começam a bater a porta, ficam irritadíssimos, gritam, saem espraguejando, a reunião se acaba, porque as pessoas não tratam desse assunto de uma maneira mais civilizada. Jesus, eu fico pensando, ele era dono do mundo. E por que fez questão de vir ao mundo e não usufruir de tudo aquilo que ele é dono? Ele não veio como rico, né? Um dia ele disse, olha, as aves dos céus têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pelo menos ficamos sabendo que teve uma aldeia que negou pouso para ele, né, para os apóstolos ficaram bem chateados, ficaram bem nervosos, ele acalmou eles. E Jesus, quando veio assim, sem usufruir, né, olha só, ele nasceu num lugar terrível, ele nasceu num curral. Eu acho que, por mais pobre que alguém que esteja me ouvindo, eu acho que a pessoa não nasceu num curral. Os seres ali à sua volta não era um berçário, não era uma maternidade, não era a sua casa. Quantos já nasceram em casa? Mas à sua volta ele tinha os animais. Ele tinha os animais, né? Curral é um lugar mal cheiroso, né? Um lugar mal cheiroso, onde tem vaca, tem ovelha, né? Tem os animais ali, é um lugar mal cheiroso. Ele nasceu ali, né? Nasceu ali. E pediu coisas emprestadas, fez milagre com pães emprestados, com peixes emprestados, usou um jumentinho emprestado, pediu a Pedro para colocar o barco ali para ele ficar numa posição melhor, fazer daquilo uma tribuna, né? Era dono de tudo, né? Usou o barco lá emprestado, né? Não comprou posse nenhuma em cemitério nenhum, também nunca fez injustiça. A Bíblia diz que ele foi sepultado em sepulcro de ricos, porque José de Arimateia e o Nicodemos, né, que eram membros do Sinédrio, foi quem tomaram a iniciativa de arrumar um túmulo, porque sexta-feira estava se acabando, né? E como o judeu guarda o sábado, o corpo não poderia ficar exposto lá. Mas Jesus mostrou que a alegria da vida, Jesus é uma pessoa alegre, festiva e festeira, né? Primeiro milagre num casamento, Jesus mostrou que os valores da vida não estão nos bens materiais. Ele não recriminou quem os possui, não. Né? Não recriminou quem os possui, não. Né? Mas ele ensinou o seguinte: você tem ajuntado tesouro no céu igual você ajunta na terra? Tem pessoas que têm 10, 15, 20 casas. Não dá para entender, sabe? Porque ele só mora numa. Ele só mora numa. Eu conheci um homem aqui em Varginha, né? Conheci um homem que era agiota, né? Um senhor, acho que ele veio da roça, e ele conseguiu ter muitas casas. Eu ia lá, né? Ele emprestava dinheiro para meu pai, eu era muito criança, mas eu via tudo aquilo.
E ele vivia como a pessoa mais pobre do mundo, né? Quem desfrutou de tudo aquilo, ele tinha uma filha única, casou com um rapaz, né? Que comprou um bar e tal, foi esse rapaz e a filha dele que desfrutaram de tudo aquilo. Não sei porque que ele juntava tanto, qual era a intenção. Conheci homens que não tinham coragem de viajar para não gastar, conheci homens que não tinham coragem de comprar uma carne melhor para comer, gostava de ajuntar dinheiro. Quando morreu, ficou tudo aí. E não viveu prazeres nenhum, nunca foi à praia num carro dele, né? Foi à praia, foi, mas foi em ônibus, excursão, né? Quer dizer, quanta gente, né, vive uma vida assim, né, com o tamanho, porque o tamanho das coisas não é o tamanho do dinheiro que nós temos, não é o tamanho do bolso que decide as nossas coisas na vida, sabe o que é? O tamanho da nossa cabeça, é o tamanho do nosso entendimento que define as coisas. Eu li uma história, né, de Portugal, uma vez uma senhora em Portugal tinha uma vida mais simples que a gente pode imaginar. Ela vivia sozinha, né? Todos os vizinhos conheciam ela há muitos anos. Ela vivia de maneira bem simples mesmo. As roupas, a casa, e ela morreu sozinha. Depois chamaram a polícia, tal, abriram lá as portas, acharam ela morta, e aí foram olhar, vasculhar as coisas dela, e encontraram um caderno. Ela tinha um alto salário, ela ganhava muito dinheiro, mas ela investia tudo em missões. Ela sustentava uma variedade de missionários no mundo. Que coisa linda, irmãos. Coisa linda. Coisa linda a pessoa desprendida, a pessoa que ajunta tesouro nos céus. Irmãos, as pessoas que têm as mãos generosas, eu li um livro do Dr. Lai Ribeiro, que ele define o que é caridade e generosidade. Dr. Lai Ribeiro define caridade o seguinte: caridade é quando você contribui para alguém que está precisando, entendeu? Você fica sabendo de alguém que está fazendo uma campanha, está fazendo alguma coisa, e você generosamente, né, você vai lá e ajuda, é uma caridade, entendeu? Você ajuda a comprar uma cesta básica, você ajuda numa gasolina e tal, isso é caridade, né? Alguém faz um apelo e você ajuda, é caridade. A generosidade é você dar, é você ajudar, mesmo sem a pessoa estar precisando. Eu me lembro, né, entre as cidades que morei, eu fiz uma campanha de oração na casa do prefeito. Eu batizei a mulher do prefeito, né? Eu não fui eu que a ganhei para Jesus. Foi um professor da escola federal que começou a igreja, ele ganhou. Ele ganhou toda a alta sociedade para Jesus, né? E eu batizei as fazendeiras, batizei mulheres de professores universitários e tal, e batizei a mulher do prefeito. O prefeito ficou doente. E eu prontifiquei a fazer uma campanha de alguns dias de oração na casa dele. Lá não tinha livraria evangélica, uma das membros da igreja viajaram. Eu pedi que comprasse uma Bíblia, né, com o dinheiro da igreja. E minha esposa, né, Mamília, sempre atuante, fez uma dedicatória em nome da igreja. E no último dia da oração, eu presenteei. Ele era um homem que tinha casa própria, ele era o prefeito da cidade, a esposa tinha um carro da época, né? E ele tinha um carro para andar na cidade e ele tinha um carro para viajar. Tinha uma casa com piscina, eu batizei na casa dele, eu frequentava a casa dele. Se eu pensasse bem, eu ia dizer, poxa, mas esse homem é tão rico, eu não tenho que dar nada para ele. Mas existe uma frase que diz o seguinte, que ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém, e que ninguém é tão rico que não possa ganhar nada. E nós entregamos a Bíblia, ele ficou muito emocionado, e naquela noite ele foi ao culto, era um culto na casa, era numa fazenda, né? Ele foi naquele culto e ele não falou a mim não, ele agradeceu, muito alegre, mas ele falou aos membros da igreja, que estava muito feliz porque era o presente mais valioso que ele já tinha recebido na vida dele. Irmãos, que cenas mais bonitas que eu já presenciei na minha vida, irmãos.
E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, olha, tudo tem desgaste. O cara constrói uma casa linda e daqui a pouco tem que pintá-la depois de alguns anos, tem que fazer reparos, aparece goteiras, aparece infiltrações, né? As coisas acontecem, os azulejos às vezes, né, soltam, às vezes vem um melhor azulejo, a pessoa quer colocar o melhor piso, né? Então as coisas se desgastam, assim como o nosso corpo se desgasta. A pessoa compra um carro, né? E aquele carro também se desgasta, dali a pouco alguém arranha aquele carro, né? O pastor Jorge Linhares conta uma história num dos livros dele. Eu acho que é o livro sobre a Dadá, né? Sobre o livro sobre a Dadá, que está em Provérbios. Mas eu não vou citar isso hoje, não, falando de finanças também. Jorge Linhares conta que um irmão da igreja comprou um carro 0 km, colocou no estacionamento da igreja, na escola dominical, mas não tinha paz para assistir o culto. E a escola dominical, toda hora ele ia na porta da igreja. Toda hora ele ia lá olhar o carro novo. Quando terminou a escola dominical, que ele passou a cumprimentar todo mundo, quando ele estava quase no final, esse irmão veio correndo no pastor, falou, pastor, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus. Ele falou, o que houve? Ele falou, pastor, pegaram um prego e passaram no meu carro todinho, pastor. O pastor pôs a mão na cabeça e disse, misericórdia, meu irmão. E você sabe quem foi que fez isso? Talvez o pastor tomar alguma providência, né? Ele disse, pastor, foi o seu filho. Meu Jesus, o meu filho, foi o seu filho, pastor. O pastor falou, olha, irmão, deixa eu orar até as 4 horas da tarde, 4, 5 horas hoje, e eu vou ver o que eu posso fazer para recompensar o irmão. O pastor foi para casa numa situação delicada, difícil. Ele não fala se ele fez algo com o filho, deve ter chamado a atenção. Não sei se ele usou a vara, né? Quando foi 4 horas da tarde, mais ou menos, ele ligou para o irmão. E antes que ele falasse, que ele ia começar a falar o que ele tinha pensado que podia ser feito, o irmão começou quase a chorar e falar com o pastor. Falou, pastor, eu tenho como tomar providências, pastor. Eu tive pensando, mas sabe, ali foi uma lição para mim, pastor. Porque eu nem, depois que eu comprei esse carro há poucos dias, pastor, eu não estava conseguindo nem assistir o culto. O meu coração estava naquele carro. Eu não consegui prestar atenção na escola bíblica dominical. Eu não consegui prestar atenção no sermão, pastor. Eu só ficava olhando aquele carro. Irmãos, quantas pessoas estão presas nos seus bens materiais. Irmãos, quantas pessoas estão presas no dinheiro, irmãos. Tem pessoas que não têm coragem de dar um dízimo, de entregar, né? Não é de dar, não. De entregar o seu dízimo, de entregar uma oferta generosa. Quando eu digo generosa, não, é uma oferta com esforço. Irmãos, Jesus um dia comentou isso, que as pessoas geralmente dão o que lhes sobra. Né? As pessoas geralmente dão o resto. Né? As pessoas dão o resto para as outras. Elas também dão o resto para Jesus. Vocês podem ver no Natal, todo mundo quer dar presente um para o outro, mas alguém se atina em dar um presente para o aniversariante, em levar uma oferta melhor, um dízimo melhor, até a casa de Deus. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e dono da prata. Mas é no dinheiro que Ele mede o tamanho do nosso amor. Não tem jeito de você não amar uma pessoa e não gastar nada com ela. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um homem de vida simples. Eu venho de uma família, meu pai era um homem muito pobre, né? Eu venho de uma família muito pobre, mas o mundo mudou. Todo mundo hoje é milionário, todo mundo é rico, né? O povo não tinha energia em casa, o povo não tinha dinheiro, né? Todo mundo hoje é milionário, né? Anda no asfalto, todo mundo hoje tem muito conforto, o televisor colorido, né? Nossa, né? Quem nasce nessa época, né? Depois do século XXI, né? O celular, né? Que coisa, nossa, é muita evolução, né?
Então, venho de família pobre, muito pobre, né? Mas lutamos, papai aposentou, teve uma casa própria. E eu tenho uma neta. E também meus filhos. Quando eu ia pregar fora, quando eu viajava, eu sempre passava numa banca de revista, trazia aquela revista O Que É, né? Eu trazia para eles, trazia mel, trazia... Eu fui a Manaus, mandaram... O pastor comprou chocolates, acho que importado, mandou para eles. Eu fui pregar numa cidade, comprei mel para levar para minha esposa. Mas sempre que eu vou ver minha neta, eu levo alguma coisa para ela. Eu comprei já uma máscara agora para ela, bonitinha, né, do Chaves. Quem ama, dá alguma coisa. Quem ama, dá alguma coisa. Se uma pessoa nunca deu nada a ninguém, é porque ele nunca amou nada. Nunca amou ninguém. Não. Não existe amor sem dar. E ninguém ganha de Deus em dar também não, sabia? Sabe por quê? Deus foi a pessoa que deu a maior coisa, o maior presente. O preço mais alto do mundo foi Deus quem deu. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas voltando lá, Jesus comparou o dinheiro, ele comparou não, ele mostrou que o dinheiro é um Deus. E ele diz que nós não podemos ter dois deuses ou dois senhores. Porque nós vamos amar um e odiar o outro. Um dos dois vai ter prioridade na nossa vida. Eu não sei se o dinheiro é porque os braços estão horizontal ao coração, mas há uma tendência do homem ganhar dinheiro e o dinheiro vir para o coração. Aqui em Atos dos Apóstolos diz que os discípulos, quando recebiam os dízimos e as ofertas na igreja, a pessoa trazia e colocava nos pés dos apóstolos. Para quê? Para o dinheiro não subir a cabeça. Para o dinheiro não subir a cabeça. O dinheiro é um bom servo, mas é um mau senhor, é um mau patrão. Outra coisa, o dinheiro, o nome do Deus do dinheiro é Mamon. E ele também tem seu templo. Qual que é o templo do dinheiro? O banco. Ontem eu fui ao banco, fiquei um tempo na fila. Olha, tem pessoas que acham ruim de ficar na igreja. Ah, mas é 1 hora, é 1 hora e meia. Mas às vezes ele fica 1 hora, 2 horas lá no banco, lá na Caixa Econômica Federal, nas lotéricas para pagar a conta de água, pagar a conta de luz. É agora para receber o benefício do governo. Teve pessoas que levantam de madrugada, teve pessoas que foram buscar dinheiro e foram assaltadas na fila. Por que tanto esforço para receber e nenhum esforço para dar? Outra coisa, caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada daqui. O Jó disse nu, eu vim para este mundo e nu eu sairei deste mundo. A Bíblia diz, reparta as coisas que você tem com 7 e até com 8. Vocês sabiam que a lei da colheita, a lei da multiplicação, é uma das leis mais milagrosas que existe? Você tem que praticar um ato de tragédia para poder receber. Porque você tem que dar a semente que você queria comer, você tem que dar para a terra e ela tem que morrer para depois nascer frutos. Não tem uma vida assim avarenta. A ambição para mim é uma coisa normal, tá? Mas a avareza para mim não. A avareza, a Bíblia diz, para mim não. A Bíblia diz que é idolatria. Idolatria é adorar outros deuses. O dinheiro é um deus. Pessoas que nunca enfiam a mão no bolso para nada, pessoas que não dão presente para ninguém, pessoas que agora nessa pandemia estão usando talvez o argumento, eu não posso dar, não sei que vai ser o dia de amanhã. Meu filho, você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você vai estar vivo amanhã? Quem garante? Ninguém garante. Jesus no final desse capítulo diz, basta cada dia o seu mal. Porque quando acontece o mal naquele dia, morre alguém, a gente não pode fazer voltar as horas para vê-lo vivo de novo. Mas eu quero terminar a palavra desta noite, eu quero dizer que esse assunto não está encerrado. Eu vou mostrar agora nas minhas próprias mensagens sobre a questão de usar o dinheiro na Bíblia, tá? Quais foram as maneiras que Jesus falou. Mas eu estou começando com esse texto aqui, ápice. Com esse texto ápice. Eu vou terminar contando aquela ilustração, né? Aquela ilustração ou aquela história, né? Para elucidar o restante. Diz que
Havia um médico muito famoso numa cidade, tinha feito muitas pós-graduações, tinha feito doutorado mesmo, né? Fez tal, era um médico super dedicado, especializado. Ele tinha um gabinete, a casa dele, na avenida principal da cidade onde morava, no melhor lugar onde estava a cidade. E ele conhecia todo mundo, ele conhecia inclusive o gari ali, os garis que varriam a rua da casa dele, que levantavam de madrugada, estão lá varrendo e tal. Pessoas que não tiveram tanta oportunidade de ter um emprego melhor, de ter uma escola melhor, de ter uma formação melhor, mas nós precisamos de todo mundo. E temos que saber que todo mundo é ser humano e todo mundo no seu trabalho é o doutor. Todo mundo é honrado. O gari é doutor naquela área. A pessoa que mexe lá no lixo, ele é doutor naquela área. Você está disposto a estar lá? Você tem o dom para aquilo lá? Aquilo é um dom também. E tem que ser respeitado e amado. E é um ser humano. Ele tem uma alma como a nossa. Como qualquer ser humano qualquer. E aconteceu que o gari morreu, interessante, né? Morre os pobres e morre os ricos também. Ainda que o rico tenha saúde, possa comprar vitamina, comer melhor, mas vai morrer, tá? Aí o gari morreu, dali poucas horas, morreu aquele grande